Olá vocês, vamos falar sobre deepfakes. Deepfakes são essas imagens aí que você vê em alguns apps, por exemplo, onde você troca o rosto de uma pessoa com a outra, ou quando você vê os vídeos do Obama, onde ele está falando uma coisa que ele nunca falou, né? Ou, enfim, são na verdade imagens que não existem ou na verdade vídeos que nunca foram gravados, na verdade é manipulado. Essa é a ideia de deepfakes. Então, por exemplo, se você olhar essas imagens aqui, elas parecem bem reais, mas nenhuma dessas pessoas na verdade existem. Todas essas imagens aqui foram geradas por modelos neurais. Realmente a qualidade é muito impressionante e cada vez mais é difícil você distinguir uma imagem que é real de uma imagem gerada por um modelo de deep learning. E também em vídeos. Esse aqui é um pedaço do filme Homem de Aço, onde você tem a atriz, e aqui você tem um deepfake do Nicolas Cage, onde eles colocaram o rosto do Nicolas Cage nessa atriz. E a qualidade realmente desse deepfake é muito boa. A Forbes, ela soltou uma notícia recentemente dizendo que a deepfake vai causar estragos na sociedade, né? Você pensar, por exemplo, de um vídeo onde você troca o rosto de pessoas que nunca tiveram, por exemplo, em um determinado lugar e nesse vídeo você coloca essas pessoas nesse lugar, enfim, tem diversos problemas que podem acontecer quando você usa essas deepfakes, né? Para, por exemplo, fazer um vídeo onde uma pessoa está falando uma coisa que na verdade ela não falou, ou se ela está num lugar que ela nunca esteve. Então é um problema muito sério para a sociedade no geral, né? E no início de 2009 havia, né, de acordo com o DeepTrace, que é uma startup, 14 mil vídeos de deepfake online, ou seja, está se espalhando muito fortemente imagens a fake, né, que não são reais de pessoas. Definindo mais precisamente, deepfake na verdade é um arquivo sintético onde uma imagem ou vídeo ele é substituído pela imagem de outra pessoa. Você manipula essa mídia, né, um vídeo ou uma imagem, e você substitui aquela imagem por uma imagem de outra pessoa. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui a gente tem a imagem real e aqui, né, essa imagem foi manipulada onde você colocou o rosto do Trump. Então essa é a definição de deepfake. E vamos falar um pouco da arquitetura. Deepfake, eles são gerados com modelos chamados generativos. O que são modelos generativos? Modelos generativos são modelos que geram amostras, nesse caso modelos que geram imagens, tá certo? Então, esses modelos eles também que são utilizados para deepfake, eles são conhecidos como autoencoder. E como é isso? A arquitetura deles é a seguinte: você tem um encoder e um decoder, tá certo? Você tem uma imagem, que é a imagem de entrada, você vai codificar aquela imagem utilizando o encoder e você vai gerar uma representação daquela imagem, que são números reais lá, um vetor de números reais. Essa é a representação da imagem. E a partir dessa representação, a gente chama a representação condensada da imagem, que captura algumas nuances da imagem, por exemplo, a posição do rosto, a cor da pele, esse tipo de coisa. Essa representação é utilizada como entrada para um decoder, e o decoder, a ideia dele é reconstruir a imagem baseada nessa representação. É por isso que esses modelos são chamados de autoencoder, né? Que a ideia é você, dada uma imagem, tentar reconstruir ela, mas você reconstrói a partir de uma representação latente que compacta as informações da imagem que é gerada pelo encoder. Então, para gerar deepfakes utilizando esses modelos de autoencoder, você deve fazer o seguinte: você tem a imagem de uma pessoa e a imagem de outra pessoa que você quer substituir, tá certo? Você vai usar essas imagens como entrada para o encoder vai codificar essas imagens, é um encoder só, tanto para a pessoa 1 quanto para a pessoa 2. Você gera representações dessas pessoas, porém, para decodificar, você tem um decoder para cada pessoa. Então, se você vai decodificar a pessoa da imagem 1, você usa o decoder 1, se você vai decodificar a imagem da pessoa 2, você usa o decoder 2. Então, o modelo é treinado desse jeito. Você vai treinar o modelo com diversas imagens dessas duas pessoas. Então, você, por exemplo, entra com a imagem da pessoa 1 e você vai gerar a imagem da pessoa 1 utilizando o decoder 1. Você vai entrar a imagem da pessoa 2 e vai utilizar o decoder 2 para gerar a imagem dela. Você vai fazer isso várias vezes com várias imagens dessas duas pessoas e aí no fim você vai treinar esse modelo autoencoder para gerar imagens dessas duas pessoas, tá certo? Em particular, esses modelos eles utilizam CNNs, né, que são Convolutional Neural Networks, né? E essas CNNs, elas possuem a arquitetura, o envezamento, né, que elas são muito boas para gerar imagens, né? A gente vai ter vídeos falando sobre CNNs, mas a ideia é que elas são arquiteturas que elas aprendem representações muito boas de imagens, é por isso que elas são utilizadas. E depois que o modelo é treinado, né, a gente quer utilizar esse modelo, por exemplo, para trocar a face de uma pessoa em um vídeo.
né? Então a ideia é que você vai ter que processar esse vídeo frame a frame. Então, na verdade, o vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens. Cada imagem dessa a gente chama de frame. Então vamos supor que essa aqui é um dos frames. Você vai usar um algoritmo para detectar, por exemplo, a face dessa pessoa nesse frame, né? E aí você vai recortar essa imagem. E esse recorte vai ser utilizado pelo encoder. Então você vai passar esse recorte para o encoder vai gerar uma representação latente dessa imagem, porém agora você vai usar essa representação latente da imagem no decoder da outra pessoa que você quer substituir o rosto. Entendeu? Então, dado a pessoa do vídeo original, você vai gerar a representação do rosto dela e essa representação vai ser utilizada como entrada para o decoder da outra pessoa que você quer gerar, que você quer substituir na imagem. Então a ideia é que, dada essa pessoa original, no fim você quer substituir o rosto dela pelo rosto da pessoa número 2. Tá certo? E você vai fazer isso para cada frame do seu vídeo, né? Para no fim você ter o vídeo inteiro com a imagem das pessoas trocadas. Então, intuitivamente, o encoder ele vai capturar, né, o ângulo do rosto ali, o tom da pele, a expressão facial, a iluminação da pessoa, né, baseada naquele recorte do frame, e todas essas informações vão ser capturadas pela representação latente daquela imagem. E o decoder, utilizando essa representação latente, vai reconstruir a imagem, né, desenhando a pessoa que você quer, né, a pessoa B, mas com esse contexto todo da pessoa A. Então, a ideia é que você vai pegar a pessoa B e vai reconstruir ela nesse mesmo contexto, com essa mesma iluminação, com esse mesmo ângulo. Essa é a ideia intuitiva. Então, por exemplo, se você pegar a imagem original aqui, né, o contexto aqui é um homem que está com a gravata, né, o fundo azul, você vai recortar isso e você vai pegar esse contexto para gerar, né, desenhar outra pessoa baseada nesse contexto. Nesse caso aqui, você coloca o Trump, o rosto do Trump no rosto desse cara. Então o contexto é a imagem em si, né, a posição, a iluminação, e você vai usar esse contexto para gerar a imagem, né, para colar lá, vamos dizer, a nova pessoa nesse contexto. Essa é a ideia intuitiva, né, do que o encoder captura e o que o encoder tenta fazer. E para treinar esses modelos, são necessários muitos dados. Então se você quer, né, fazer o deepfake de uma pessoa em determinado vídeo, você vai ter que ter várias imagens da pessoa original do vídeo e várias imagens dessa pessoa que você quer substituir no vídeo. Então você vai ter que ter várias imagens dessas duas pessoas em ângulos diferentes, em iluminações diferentes, e elas vão ser utilizadas para o modelo para treinar tanto o encoder quanto os decoders. São importantes que essas imagens sejam de qualidade. Porém, às vezes é muito difícil ter várias dessas imagens, né? Então uma forma de tentar gerar mais imagens é uma forma chamada augmentation, ou você vai aumentar os dados, ou seja, você vai criar mais dados baseados nas imagens que você tem. Então um exemplo aqui que eu trouxe aqui é o seguinte: você tem a imagem original, você fixa alguns pontos nessa imagem, né, e você gera pontos que estão aleatoriamente próximos a esses pontos. Tá certo? E aí você vai entortar a imagem baseada nesses pontos aleatórios que você escolheu. A imagem vai ficar meio esquisita, então essa imagem meio esquisita vai ser entrada para o modelo e você gostaria que o modelo tentasse corrigir um pouco essa imagem torta. Então isso parece meio esquisito, mas a ideia é que você dá uma imagem meio torta para o modelo e você quer que ele corrija essa imagem de alguma forma. Fazendo isso muitas vezes, o modelo vai aprender os traços do rosto da pessoa. É basicamente essa ideia de que como aumentar os dados pode ajudar na hora de treinar o modelo. Você vai ter mais dados, mesmo que sejam meio esquisitos, mas o modelo ele vai aprender com esses dados, capturar as nuances, enfim, do rosto da pessoa. Então aqui um exemplo, você tem a imagem original, né, você tem, depois que essa imagem ela foi entortada um pouco, você usa ela e entra com essa imagem no encoder, gera a representação dessa imagem e você vai utilizar o decoder para gerar, né, baseado na representação, gerar a imagem de novo. A imagem não está muito boa, né, e você gostaria que ele reconstruísse a imagem de uma maneira adequada. Então esses modelos eles utilizam uma função custo chamada de reconstrução, onde, dada essa imagem, você quer reconstruir a imagem da forma mais próxima da imagem destino que você quer gerar. Entendeu? Então você fazendo isso com várias imagens, enfim, usando backpropagation, treinando o modelo, você vai gerar imagens que são mais próximas das imagens que você quer. Você vai fazer isso para as duas pessoas. Aqui também é uma imagem meio torta, né, entortada dessa pessoa aqui, vamos dizer, meio empenada, e aí o modelo gerou uma coisa meio esquisita e você quer que ele gere a imagem mais correta. Fazendo isso várias vezes, o modelo vai aprender, o decoder 2 vai aprender a gerar boas representações da pessoa 2, o decoder 1 vai aprender a gerar boas representações da pessoa 1. Em particular, eu vou falar um pouco aqui de como que essa arquitetura funciona.
né, do encoder e do decoder. Na verdade, o que essas arquiteturas usam, elas usam várias convoluções e poolings, né, que são componentes-chave de CNNs. Então a ideia é que você tem a imagem original, você vai passar os pixels dessa imagem por várias convoluções e depois disso você tem duas camadas densas e depois dessas camadas você vai gerar as representações dessas imagens. Essas representações vão ser utilizadas como entrada para outras convoluções no decoder, porém essas convoluções elas fazem um negócio chamado upsampling, onde elas vão gerar um tamanho maior, gerar aí mais pixels, onde esses pixels no fim eles vão gerar novamente a imagem, ou reconstruir a imagem. Né? Baseada na representação daquela imagem, você vai reconstruir ela usando, né, convoluções nesse processo de upsampling. No entanto, existem alguns problemas com esse modelo, né? Por exemplo, se você não tem dados muito bons, né, a qualidade das imagens não são boas, ou você fez aí um pré-processamento onde você gostaria de aumentar as imagens, mas não ficou tão bom, ou o próprio treinamento não foi, a rede neural não foi treinada de maneira certa, você pode ter algumas coisas como isso aqui, né, que parece uma pessoa meio esquisita, meio pixelada, às vezes a face não está muito bem encaixada, então existem problemas, né, se você não treinar essas redes direito. Então, por que acontece esse problema? Porque às vezes a rede ela não consegue pegar o rosto da pessoa original, removê-lo e colocar o rosto da pessoa nova que você gostaria de substituir, né? E por que isso é difícil? Eu vou dar uma intuição aqui do porquê que isso não é trivial e como que essas redes elas precisam fazer para gerar as imagens né, parecendo reais. Vamos supor que você tem essas duas pessoas e aí você quer pegar o rosto dessa pessoa e colocar nessa imagem. Se você cortar esse rosto de qualquer forma, ou de uma forma grande aqui, né, vamos falar um ângulo maior aqui, você, por exemplo, vai copiar o cabelo da pessoa, o queixo dela não vai estar bem alinhado. Tá vendo que essa imagem não parece natural? Por outro lado, se você pegar essa pessoa aqui, pegar só a nuance aqui do rosto dela, só essa parte do rosto dela aqui, e trazer aqui para essa imagem, já parece melhor, porque você, né, continuou com o cabelo da outra, você, na verdade, pegou só essa parte da imagem. Então, a forma como você, vamos dizer, recorta o rosto, né, é muito importante. E a rede neural ela tem que saber como né, pegar essas informações exatamente para substituí-las. Então, mesmo você cortando direitinho, vai aparecer umas diferenças. Por exemplo, aqui a cor da pele é um pouco diferente. Né? Então, se você usar, por exemplo, um software de edição de imagens, você consegue botar a cor da pele mais ou menos parecida, você consegue corrigir alguns traços. E a rede neural é mais ou menos a mesma coisa. Você vai treinar ela com tantos modelos que ela vai aprender a ajustar esse rosto novo, né, vamos dizer, naquele recorte ali do rosto anterior. Né, com vários exemplos ela vai aprender isso. Então a intuição é basicamente essa, que às vezes não é tão simples, então às vezes se você tem imagens ruins ou o treinamento não foi feito corretamente, você vai ter essas distorções, mas se você treinar direito, a ideia é que o modelo vai aprender a encaixar o rosto um no outro ali. Essa é a intuição. Então, como eu mencionei, esses modelos são treinados para reconstruir a imagem, né, então toda vez que o modelo gerar uma imagem, essa imagem vai ser comparada com a imagem destino que você quer que ele gere e com a função custo de reconstrução, ele vai comparar essas imagens, vai calcular o erro e isso vai ser propagado, né, utilizando backpropagation, como a gente sabe em Deep Learning, para ajustar os pesos da rede, para a rede aprender e gerar imagens cada vez melhores. Uma outra questão interessante também é que alguns desses modelos utilizam máscara. Né? Você consegue utilizar algumas máscaras pré-definidas que elas conseguem saber exatamente os pixels da imagem, aonde que eles devem ser encaixados, que aí também melhora um pouco a qualidade da imagem gerada, né? Para saber como você vai encaixar essa imagem bem. Um outro ponto também é que você pode treinar esses modelos também para gerar máscaras. Né? Ou seja, então você, além de gerar a imagem, você consegue gerar uma máscara para dizer que essa imagem deve ser encaixada de tal forma, né, em um determinado recorte. Além disso, os modelos para gerarem imagens cada vez melhores, eles podem utilizar de GANs, que são Generative Adversarial Networks. Existe um vídeo no canal falando sobre esse modelo, clica no link aqui que você vai entender melhor esse modelo. Porém aqui eu vou dar só uma intuição de como esse modelo pode ser aplicado para deepfakes. Né? Então, você tem seu modelo original, onde ele gera lá a sua imagem deepfake, e aí você vai usar um discriminador, que é uma outra rede neural, onde essa rede neural ela vai receber imagens tanto reais, né, imagens de pessoas reais, quanto imagens que foram geradas pelo seu modelo. E essa rede, ela chamada discriminador, ela precisa decidir, né, você vai perguntar a ela, essa imagem que está aqui, ela é uma imagem real ou é uma imagem gerada?
Ela é uma imagem real ou uma imagem gerada. Você vai treinar essa rede várias vezes e essa rede vai ficar cada vez melhor em distinguir o que é uma imagem real do que é uma imagem gerada. Só que esse processo, quando você treina ela, você vai treinar ela junto com a rede gerada. E a ideia é que você vai treinar a rede gerada com a outra função custo com o intuito de enganar essa rede do discriminador. Então, você quer que o discriminador seja tão bom em distinguir entre imagens reais e imagens geradas, e você quer que o gerador seja tão bom em gerar imagens que são parecidas ou iguais a imagens geradas. Então é um jogo onde o gerador tenta enganar o discriminador tenta distinguir se aquilo é real ou não. Então essa é a ideia de você utilizando o GANs, você consegue melhorar ainda mais a qualidade das imagens geradas. Então nós vimos, né, como as arquiteturas que geram deepfakes funcionam, né, como gerar uma imagem a partir de uma outra imagem original. E agora, gostaria de mostrar uma coisa interessante aqui, é que quando você vê esses vídeos, igual do Obama falando uma coisa que ele nunca falou, ou do Trump falando uma coisa que ele nunca falou, existe um problema, né, chamado sincronia labial, que você tem que sincronizar aquela fala que você quer que o personagem fala com a boca dele. E como é isso? Você vai ter lá uma onda que é, na verdade, o seu áudio, né, o que a gente fala aqui, isso pode ser convertido em uma onda, né, pelo computador, e você vai, cada parte dessa onda, você vai querer relacionar cada parte dessa onda a um formato da boca. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu quero uma boca mais aberta, se eu falo, eu quero uma boca mais fechada, então, esses tipos de formato, você quer relacioná-los com a onda de áudio do assunto, né, o áudio que você está querendo falar. Depois que você tem os formatos da boca, você vai ter que relacioná-los com a boca da pessoa ali que você quer fazer esse fake labial, né? Então, por exemplo, aqui o Obama, você vai relacionar se é a boca mais aberta do Obama, se é a boca mais fechada, e depois disso você vai ter que adicionar isso à imagem, né? Você vai ter que modificar lá o seu vídeo original, né, para pegar essa boca do jeito que você criou e colocá-la ali, e no fim você vai ter que fazer uma composição final do vídeo, agregando todas as informações. Aqui eu estou falando só muito por alto, mas isso é um processo complexo, é uma pipeline onde você tem diversos modelos de redes neurais aqui. Por exemplo, você usa Recurrent Neural Networks, né, que são redes recorrentes, para fazer, por exemplo, essa ligação entre o formato da boca e o que a pessoa está falando. Enfim, é só para dar a ideia que esses modelos eles são complexos, mas por outro lado acabam funcionando muito bem e você acaba vendo o que o Obama está falando lá de uma forma que parece natural, mas na verdade não é ele falando. Então é isso, nós mostramos a intuição por trás das arquiteturas utilizadas em deepfakes. Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreva no canal e um grande abraço e até mais. Valeu!